Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e hoje vou falar sobre continuidade de funções trigonométricas e de funções inversas. Bom, começando pela continuidade de funções trigonométricas. Nós temos que as funções f de x igual a seno de x e f de x igual a cosseno de x são funções contínuas em todos os reais. Ali nós temos o gráfico dessas funções, elas ficam oscilando entre -1 e 1, mas não há nenhum valor de x que elas não possam assumir. Então elas são contínuas em todos os reais. Já as demais funções trigonométricas, elas vão ter alguns pontos de descontinuidade. Por exemplo, a função tangente de x, que é igual a seno de x sobre cosseno de x. Essa função vai ter descontinuidades em todos os pontos que anulam o seu denominador, ou seja, em todos os pontos que anulam o cosseno de x, ou seja, pontos da forma π meios mais kπ. A função cotangente de x, que é igual a cosseno de x sobre seno de x, também vai ter vários pontos de descontinuidade. Os pontos de descontinuidade de cotangente de x são aqueles que anulam a função seno, que é o denominador da função cotangente. Os pontos que anulam a função seno são os pontos da forma kπ, ou seja, 0, π, 2π, 3π, né, e assim por diante. As funções cossecante e secante também vão ter vários pontos de descontinuidade. A função cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x. Então, os pontos que anulam o seno de x também vão ser pontos de descontinuidade dessa função, e os pontos que anulam o cosseno de x vão ser pontos de descontinuidade da função secante de x, já que secante é 1 sobre cosseno, ok? Agora, continuidade de funções inversas. Vou pegar como exemplo aqui a função exponencial f de x igual a 2 na x. Está no gráfico ali à direita. A função inversa da função exponencial é a função logarítmica. Nesse caso, é a função log de x na base 2. Observa no gráfico que as funções f de x igual a 2 na x e a sua inversa, f na menos 1 de x igual a log de x na base 2, são simétricas em relação à reta y igual a x. Ou seja, pega o gráfico de f de x, gira ele em torno da reta y igual a x e tu obtém o gráfico da função inversa. Então, o que acontece? Se uma função f de x for injetora e se ela não tiver quebras ou buracos, então a sua inversa também não vai ter quebras ou buracos. Se uma função f é contínua, então a sua inversa também vai ser contínua no seu respectivo domínio. Nesse exemplo, tá? A função exponencial 2 na x, ela tem o domínio dado por todos os reais e a imagem de zero aberto até mais infinito. E a sua inversa? O domínio da inversa, o domínio de log de x na base 2 é x de 0 a infinito, aberto em 0 até mais infinito, e a imagem é todos os reais. Então observa aqui mais uma propriedade das funções inversas. O domínio de uma função inversa de f na menos 1 de x é igual à imagem da f de x. E a imagem da inversa, a imagem de f na menos 1 de x, é igual ao domínio da f de x, ok? Agora, tem uma propriedade, um teorema muito importante, que é o limite por confronto, o teorema do confronto. O teorema diz o seguinte: sejam f, g e h funções que satisfazem a seguinte desigualdade. F de x está entre g de x e h de x. Tá? G de x é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que h de x. Isso quer dizer que a função f está entre g e h para todo x num certo intervalo aberto, contendo o ponto C, com a possível exceção de que as desigualdades não precisam ser válidas em C, ou seja, aquelas desigualdades não precisam valer exatamente no ponto C, mas numa vizinhança desse ponto ela é válida. Então, se g e h tiverem o mesmo limite quando x tende a C, por exemplo, limite da g de x quando x tende a C é igual ao limite de h de x quando x tende a C, que é igual a L, então a função f vai ter esse limite também. Ou seja, limite da f de x quando x tende a C também vai ser igual a L. Tá? Graficamente, é o seguinte, nós temos ali o ponto C em x e o ponto L
no y. Nós vimos que g e h tendem a L quando x tende a C. E além disso, a função f está entre g e h. A ideia geométrica do teorema é como nesse gráfico. A função f está entre g e h, numa vizinhança, numa proximidade do ponto C, de x igual a C. E as funções g e h, elas tendem para o mesmo valor limite quando x tende a C. Ora, se elas tendem para o mesmo valor limite quando x tende a C e f está entre essas duas funções, o limite da f também deve ser o mesmo. O limite da f quando x tende a C também deve ser igual a L. Essa é a ideia geométrica do teorema. E esse teorema é importante porque ele serve para demonstrar o item A do seguinte teorema. Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x é igual a 1. E a letra B, a limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x sobre x é igual a zero. Eu não vou demonstrar esses teoremas aqui nesse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo para demonstrar, somente para demonstrar esses dois itens do teorema. Tá? Agora eu vou usar essas propriedades. Exemplo 1. Limite de seno de 3x sobre x quando x tende a zero. Certo, o teorema diz que limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. Ou seja, o argumento da função seno tem que ser igual ao denominador. Então aqui o argumento da função seno é 3x. Então o denominador também deve ser 3x. Mas como eu só tenho x no denominador, eu vou colocar aquele 3 ali. Mas eu não posso simplesmente colocar um 3 no denominador. Mas a gente pode multiplicar e dividir a função pelo mesmo valor. Eu vou multiplicar e dividir por 3. Quando eu faço isso, eu não estou alterando em nada a função. Eu estou fazendo apenas um ajuste para que ela se pareça com a função lá do teorema. Então agora eu tenho o limite, quando x tende a zero, de 3 seno de 3x sobre 3x. Agora, aquele 3 do numerador, multiplicando o seno, ele sai do limite. Então vai ficar 3 vezes o limite, quando x tende a zero, de seno de 3x dividido por 3x. Agora, o argumento da função seno é igual ao denominador, e ambos estão indo para zero. Então, aquele limite vale 1, e, portanto, o resultado é 3 vezes 1, que é 3. Ok? Próximo exemplo. Limite quando θ tende a zero de tangente de θ sobre θ. Primeira coisa é escrever a tangente como seno sobre cosseno. Então vai ficar limite quando θ tende a zero de seno de θ dividido por θ vezes cosseno de θ. Agora eu vou separar aquela função ali, aquela expressão do limite, num produto de outras duas funções. Limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ vezes 1 sobre cosseno de θ. Agora, o limite de um produto é igual ao produto dos limites. Então, limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ vezes limite de 1 sobre cosseno de θ quando θ tende a zero vai ser igual a... O primeiro limite é 1, que é exatamente o do teorema. Seno de x sobre x quando x vai para zero é 1. Aqui eu só estou usando outra letra, mas é a mesma coisa. Tá? Então, vai ficar 1 vezes a segunda parte do limite. Limite de 1 sobre cosseno de θ quando θ tende a zero. Ora, troca o θ por zero, cosseno de zero é 1, então vai ficar 1 sobre 1, que também dá 1. Portanto, esse limite vale 1, certo? Exemplo 3. Limite quando t tende a zero de seno de 2t dividido por seno de 5t. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir ambos, numerador e denominador, por t. Então vai ficar limite quando t tende a zero de seno de 2t sobre t dividido por seno de 5t sobre t. Agora, numerador e denominador estão parecidos com o exemplo 1. Então eu vou fazer o ajuste de acordo com cada um deles. Tá? No numerador eu vou multiplicar e dividir por 2 e no denominador eu vou multiplicar e vou dividir por 5. Então a gente vai ficar com limite quando t tende a zero de 2 seno de 2t dividido por 2t, tudo isso dividido por 5 seno de 5t dividido por 5t. O 2 e o 5, multiplicando a função seno, eles podem sair do limite. Vai ficar 2/5 vezes limite, quando t tende a zero, de seno de 2t sobre 2t,
dividido por seno de 5t sobre 5t. Como ambos os limites, quando t vai para zero, são iguais a 1, tanto o numerador quanto o denominador, o resultado vai ser 2/5 vezes 1, ou seja, 2/5. Ok? Entendido? Ficou com alguma dúvida? Escreve aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre as principais dúvidas. Bons estudos e até a próxima aula!